pessoal, tudo bem com vocês? Sara aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser quadro entre altos e baixos. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Eu vou estar contando um pouquinho da minha trajetória, do início do meu tratamento até agora. Então fiquem ligados aí no vídeo, tá? Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. Já são 26 inscritos, gente. Dá pra acreditar? É muita coisa pra mim. E eu tô muito feliz de ter chegado até aqui. Então, eu conto com a ajuda de vocês para estar se inscrevendo aí no canal, tá? Curte, deixa seu like aí, seu like é muito importante para mim, tá me motivando a gravar mais vídeos, tá? Então deixa seu like aí, que é muito importante para mim, tá bom? Comenta, eu leio o comentário de todo mundo, viu, gente? Então deixa seu comentário aí, o que você tá achando do vídeo, do canal, ideias de vídeo, deixa aí seu comentário, que eu vou estar lendo e deixando da minha curtida também, tá bom? Compartilhe. Gente, compartilhe o canal com outras pessoas para a gente estar alcançando mais e mais gente, mais e mais pessoas. Então, eu conto com o apoio de vocês para estar aí divulgando o canal, tá? Então, conto com vocês para estar compartilhando aí, tá? Me segue lá nas redes sociais, vou deixar minhas redes sociais aí. Eu não sou de postar muita coisa, confesso, mas me segue lá que eu vou estar me empenhando para me postar lá também, tá bom? Então, deixa aí, eu vou deixar aí, vocês seguem lá, hein? Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, gente, eu vou começar falando, antes de começar falando de tudo, eu queria começar falando que eu guardava algo dentro de mim que me machucava muito, me fazia muito mal, né? E eu não contava para ninguém esse problema, né? E eu achava que carregar ele não me faria tão mal quanto me fez, né? Mas me fez muito mal, né? Guardar só pra mim, mas enfim. Antes de ir para o psiquiatra, eu passei por diversas especialidades médicas, porque eu sentia muitas dores no corpo, sentia dores nas costas, sentia dores nos ombros, era cabeça, e eu sentia muitas dores, então eu tinha muita infecção urinária. Eu passei por diversos médicos para tentar descobrir o que eu tinha, né? Eu fiz vários exames, né? E apareceram nódulos em mim, no meu pescoço, na minha virilha. E minha mãe muito preocupada, né? E eu estava sempre indo nos médicos para tentar descobrir o que eu tinha. Só que nos exames davam normal ou dava alterado, mas nada significativo para aquilo que eu estava sentindo, né? Não justificava as dores que eu estava sentindo. Então, eu lembro que eu fui no neurologista, nessa consulta com o neurologista, eu fiz alguns testes que ele passou para mim fazer na hora. Eu fiz os testes e ele disse para minha mãe que, olha, tá tudo normal, né? Não tinha nada preocupante na parte neurológica, né? E aí ele foi e sentou com a minha mãe e falou assim, olha, eu acho bom você levar ela no psiquiatra. Quando ele disse isso, eu neguei dentro de mim, falei que eu não iria, porque eu não precisava de passar no psiquiatra, né? Então, de primeiro momento eu neguei, mas eu fiquei calada, escutei o que o médico estava falando, né? Ele falou assim, olha, quando ela entrou dentro do consultório, eu vi que ela é uma pessoa ansiosa. E eu acho bacana você levar ela numa consulta com um psiquiatra. E quando a gente saiu do consultório, eu falei com minha mãe, mãe, eu não vou. Eu não vou porque eu tô bem, eu não preciso, eu não tô doida, eu não preciso ir. E como eu já vinha passando muito mal, né, minha mãe muito preocupada comigo,
para tentar descobrir o que estava acontecendo. Minha mãe conversou comigo e falou assim que era importante a gente ir e tal. E depois que ela conversou comigo, eu aceitei, né? Mas eu fiquei com o pé atrás de ir, né? E ela marcou a consulta no mesmo dia. Ela marcou a consulta, né? E marcou para não lembro quantos dias depois. Quando a gente foi nessa consulta, era uma médica, psiquiatra, e minha mãe contou meu histórico todo, né? Eu estava passando, né? Tudo. E ela já logo começou com as medicações, né? E naquele primeiro momento eu falei, poxa, eu tô bem, eu não preciso de remédio, né? Eu não preciso disso, eu não queria nem ter vindo, né? Então, de primeiro momento, foi muito difícil para mim aceitar que eu precisava do tratamento. No começo foi muito difícil para mim aceitar aquilo, aceitar que eu precisava dos medicamentos, né? Então, foi um período bem difícil para mim, mas depois eu pude ver que o tratamento era importante para mim, que eu precisava do tratamento para me ficar bem, né? Então, de primeiro momento a gente começou com as medicações, né? Eu ainda estava estudando, o período da escola foi bem difícil para mim, porque de primeiro momento eu ia para a escola, mas eu não conseguia ficar o período todo, então eu ligava para meus pais me buscarem na escola. E eu ficava lá, eu sentava na carteira e na minha mesa eu ficava isolada de todo mundo, porque eu não queria conversar, eu não queria interagir com ninguém. Então eu ficava isolada de todo mundo, e quando tinha alguma coisa para copiar, para fazer, eu copiava, mas assim, eu não copiava tudo, não conseguia prestar atenção nas aulas, né? Então foi um período difícil para mim. Depois eu fui piorando, eu não queria ir mais para a escola, eu ficava o dia inteiro dentro do quarto e eu chorava, né? Eu cheguei ao ponto de não escovar mais os meus dentes, de não pentear mais o meu cabelo. Eu cheguei ao ponto de não tomar banho. Cheguei ao ponto eu estava me entregando totalmente, né? Antes de eu começar essa grande piora, eu fui numa consulta com a médica psiquiatra e ela disse que era importante começar com as terapias com um psicólogo. E de primeiro momento também eu neguei, eu falei que eu não iria, porque eu não iria falar as minhas coisas para um psicólogo. Eu sou muito fechada, tá, gente? Eu tenho muita dificuldade de me abrir com as pessoas, mas eu falei, vou ir, né, mas não vai adiantar em nada. Eu fui para a psicóloga pelo convênio. Então, de primeiro momento era uma sessão de terapia e depois de um tempo era outra, e assim ia. Primeiro momento eu gostei muito dela, achei ela uma bacana, mas eu não sei se é por causa que eu piorei, eu fui ficando sem paciência com ela, eu achava que ela não me entendia e eu fui falando com a minha mãe que eu não queria ir mais, que ela não sabia lidar comigo e não estava me fazendo bem mais, né? Eu creio que ela também possa ter tido um pouco de dificuldade comigo, porque era muito difícil de tirar as coisas de mim,
né? Quando eu comecei a ir nela, meu pai fez uma cirurgia cardíaca e eu falei para ela o medo que eu tinha, né? Falei para ela que eu estava me sentindo insegura, com muito medo de perder o meu pai. E nesse período que eu estava indo nela, eu perdi meu pai. E foi bem difícil para mim, porque tipo, eu não queria falar para ela essas coisas e tal, mas eu acabei falando que meu pai tinha falecido, mas depois acabou que eu não fiquei com ela. Eu não estava me sentindo bem e falei que eu não queria mais ir nela. E a minha médica dizia, né, que era importante eu ir no psiquiatra, na consulta com o psicólogo, porque era importante eu ir. Então eu passei para outra psicóloga, uma psicóloga particular. De início eu gostei muito dela também, né? Ela também tinha perdido o pai, então eu achei que aquilo poderia ser bom. Ela também tinha perdido o pai dela, então às vezes eu conseguiria me abrir com ela. Mas no começo, assim, foi bom. Eu conseguia falar um pouco com ela, mas depois eu me fechei muito e não conseguia mais conversar. Eu fui sentindo que ela foi ficando um pouco impaciente comigo, por eu não falar as coisas, né? E eu fui ficando nervosa, ficando estressada com ela, então eu falei com minha mãe que eu não queria ir mais. E minha mãe falava que era importante eu ir, para mim ter um pouco mais de paciência, para mim, né? E eu fui levando, mas eu fui ficando irritada dentro de casa, né? Eu fui ficando estressada com os meus pais, com minha irmã, né? Esse período de ficar estressada, antes de eu passar para essa segunda psicóloga, eu já ficava estressada, tá? Eu ficava muito irritada dentro de casa com os meus pais, com minha irmã. Eu ficava estressada com os meus pais porque na minha cabeça eles tinham que me deixar daquele jeito. Eu o dia inteiro dentro do quarto, deitado numa cama, no escuro. Então, na minha cabeça, meus pais tinham que me deixar daquela forma. Só que o que eu não entendia é o quão dolorido era para os meus pais me ver naquela situação. O quão machucava eles me ver dentro do quarto o dia inteiro. Machucava eles me ver deixando de comer, né? Machucava eles me ver quando eu comia e às vezes eu vomitava. Eu sei que deve ter sido muito dolorido para eles isso, né? Na época eu não entendia, na época eu achava que eu tinha que ficar daquela forma, eles tinham que me deixar daquele jeito, né? Mas meus pais nunca desistiram de mim, sempre procuraram uma rede de apoio para mim, né? E eu acredito que foi muito dolorido para eles também. Para minha irmã também eu acredito que foi um período bem difícil, porque eu brigava sempre com ela, né? Tudo que ela fazia me irritava, então eu acabava discutindo com ela, né? Então foi um período bem difícil para ela também, né? E em relação ao psicólogo, eu falei com minha mãe que eu não iria mais nela, porque não estava me fazendo bem e tal. Então eu falei que eu não iria. E quando eu saí dessa psicóloga, eu falei que eu não ia mais em psicólogo nenhum, porque eu não me dava bem com psicólogo, né? E essa segunda psicóloga, eu cheguei a contar o grande problema para ela, o que eu estava passando. Só que eu pedi sigilo, eu falei que eu não queria que minha mãe soubesse, e acabou que eu saí dela e ela não contou realmente para minha mãe.
E quando eu saí dela, eu falei que eu não iria mais em psicólogo nenhum, porque a psicóloga não me entendia e eu não conseguiria me abrir e tal. Só que a minha médica falou que era importante eu ir. E aí a pastora lá da nossa igreja nos indicou uma psicóloga, que é a psicóloga que eu estou até hoje, né? E eu fui nela, e eu já fui falando com a minha mãe, falei assim, olha, se não der certo, eu não vou mais em nenhuma psicóloga, tá? Eu vou desistir, não vou. Mas acabou que eu fui na sessão com ela conversou comigo, com a minha mãe juntas, depois ela pediu para conversar somente comigo, né? E de imediato ela perguntou, falando assim, você passou por isso? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu pude ver. E eu já me senti insegura, já senti segurança, né, nela. E acabou que eu gostei muito dela, gosto muito dela, ela é muito importante na minha vida. Eu falo que ela é muito especial para mim, né? E foi um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Eu comecei a fazer as terapias com ela, eu demorei muito para poder me abrir e falar o problema para ela, né? Mas eu consegui falar esse problema para ela. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. O vídeo vai ficar em partes, o vídeo não vai ficar um vídeo muito grande, cansativo, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Essa aqui é a parte 1. Então fiquem ligados, deixe o seu like para a parte 2. Comenta aí se vocês querem a parte 2 também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima!